Boa tarde a todos. Reunião ordinária do dia 21 de outubro de 2024. Gostaria de justificar a ausência do vereador Edivaldo, nosso secretário, para que ele sofreu um acidente agora, então pedir ao vereador Rodrigo que gentilmente faça o papel de secretário da mesa. Então solicito o secretário Rodrigo que faça a chamada nominal dos vereadores conforme previsto no artigo 116, inciso 1º do Regimento Interno. Boa tarde a todos. Edivaldo Pereira da Silva, ausência justificada. Igor Jordano Ribeiro da Silva. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Montijo. Presente. Laura Luísa Oliveira Melo Vacaro. Ausência justificada. Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Presente. Mayra Betânia Braz Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete de Araújo. Presente. Rodinei Cunha Mendes. Presente. Fiquemos de pé para ouvirmos a leitura do versículo bíblico e a oração do Pai Nosso ofertados pelo vereador João Vaz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, ele me leva, por amor de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Havendo quórum, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Carmo, Paranaíba, declaro abertos os trabalhos às 17 horas e 23 minutos. Primeira parte do expediente. Leitura e aprovação e rejeição da ata da reunião anterior. Passamos à apreciação da ata da reunião ordinária do dia 30/9. Solicito o secretário que faça a leitura da ata apresentada. O plenário dispensa a leitura? Sim. Algum vereador pretende fazer alguma retificação? Que se manifeste. Então, a ata está aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Tribuna livre. Foi protocolado na Secretaria-Geral desta Casa o requerimento do uso de tribuna da delegada da Polícia Civil, doutora Mariana Lemos de Campos. Conforme estabelece o artigo 123 e 124 do Regimento Interno, o prazo será de 10 minutos, com a palavra a delegada, senhora Mariana Lemos de Campos. Boa tarde, senhores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente, poder falar em nome da Polícia Civil de Carmo do Paranaíba. Minha fala é muito breve, uma explanação inicialmente para dizer que a Polícia Civil ela é uma instituição do Estado, não é uma instituição de governo. E acredito que se esse fosse o entendimento de todos, aqui do Carmo do Paranaíba, a nossa vida ia ser mais fácil. O que a gente tem assim no histórico? Eu estou aqui hoje para pedir verbas para a construção da nova sede da Polícia Civil. O prédio atual da Polícia Civil é bastante precário, e é um imóvel alugado. E essas tratativas elas já vêm sendo realizadas desde o ano passado, antes mesmo de eu assumir aqui na comarca.
E nós tivemos a destinação de 300 mil, na época que o Múcio era presidente da Câmara, né? Para os cofres da Prefeitura, esse repasse foi feito e a deputada Ludmila Falcão direcionou uma verba de 400 mil reais. Então, em tese, nós teríamos 700 mil reais para iniciar esse projeto da construção da nova sede. Foram feitos, né, os exames, a documentação necessária, a questão de prédio, de desenho, né, arquitetônico, projeto, isso tudo foi custeado pelo Conselho. E nós tínhamos um compromisso, né, com o prefeito atual de que essa licitação seria iniciada agora no dia 7 de outubro. No entanto, né, em razão de questões políticas, porque só tem essa justificativa, esse compromisso não foi honrado. Então é por isso que eu estou aqui para pedir, né, conclamando todos os senhores, se for possível, a destinação da emenda impositiva para que seja iniciada essa construção da delegacia. Por que é necessária a emenda impositiva? Justamente que ela vem vinculada com a finalidade específica. Então, independe de governo, independe de quem está, independe do interesse da pessoa que está lá. Né? Se realmente há um interesse da população carmense, no sentido de uma segurança pública mais forte e eficiente, é por isso que eu estou pedindo para os senhores a destinação dessa verba. Então, o que a gente já tem? 400 mil direcionados ao deputado Ludmila Falcão. Os 300 mil que foram direcionados pelo Múcio, mas a gente não sabe se esse compromisso vai ser honrado, ou seja, se essa verba de 300 mil vai ser destinada para essa comunidade. E nós já temos também o compromisso, novamente, né, do Múcio, que é um parceiro da Polícia Civil, que nos ajuda em tudo que a gente precisa, do envio, da destinação de 130 mil reais para a construção dessa nova sede. Então, eu queria pedir para cada um dos senhores, né, dos vereadores, que acreditem nessa causa da segurança pública mais forte, da segurança pública eficiente. O pessoal aqui do Carmo do Paranaíba, a gente precisa, né? E qual que é o nosso cartão de visita? É uma sede nova, uma sede para o pessoal entender o que é a Polícia Civil, o que é esse serviço de inteligência, o que é essa polícia de investigação. A gente fica todo escondido ali atrás dos eucaliptos, na entrada da cidade, com uma infraestrutura péssima, certo? Então é o meu pleito, né? O meu pedido para cada um. Eu não sou daqui do Carmo, não tenho interesse, né, de ficar aqui para sempre, mas o que eu percebo? Que é importante a construção dessa nova sede. Para quem? Para a população carmense, que precisa, que merece esse cuidado, essa atenção especial. Okay? Então é isso que eu peço, agradeço a oportunidade de estar falando aqui em nome da Polícia Civil. Presidente, antes de começar, posso Falar do vereador Múcio? Obrigado, doutora Mariana. Só esclarecendo para os colegas que esse projeto da nossa delegacia ele está sendo feito aí desde 2023, né, por um esforço de várias mãos, iniciado aí pelo doutor Iago, que era delegado, a doutora Mariana assumiu, e é um projeto inovador de uma delegacia humanizada, com salas específicas para cada tipo de trabalho que a polícia precisa realizar. Então, é um projeto que vai trazer uma qualidade de vida para os usuários da delegacia, além de uma qualidade de trabalho para os servidores. Como a doutora já adiantou, a gente já vem com esse esforço, né? Em 2023 nós antecipamos o ODESC da Câmara, teve verbas da deputada, e eu me comprometi a destinar a minha emenda impositiva total para essa construção da delegacia. E convido os colegas, aqueles que não tiverem compromissos, aqueles que puderem, para que a gente destine essa emenda impositiva, porque a gente vincula
o prefeito e a construção da delegacia vai acontecer o ano que vem. Se todos indicarem, com certeza essa delegacia o ano que vem sai no papel. Então é isso aí, muito obrigado, doutora. Doutora Mariana, muito obrigada pela presença, pelas palavras. Eu gostaria de reafirmar o compromisso dessa casa com a delegacia, com a Polícia Civil de Carmo do Paranaíba. E como a gente pôde participar de algumas reuniões, o MUS fez a devolução ano passado de 300 mil. Era um compromisso nosso da mesa desse ano fazer de 400 mil também. Eu queria reafirmar o nosso compromisso, caso ainda seja possível que faça essa retomada aí, que a gente sabe que os projetos já estão prontos, que se a licitação começar, que nós estamos aqui à disposição para fazer esse repasse, dessa devolução do valor de 400 mil. Na última reunião que nós tivemos, ainda falando sobre essa devolução do MUS, parece que tinha sido usado com outra finalidade, Aí teve os 400 mil da deputada Ludmila e os 400 mil da Câmara, e a gente estaria à disposição para interar aquilo também que fosse necessário. Mas não tem como a Câmara atravessar, iniciar sem ter um aval também do Executivo, Então vocês vão aqui lá primeiro para a gente fazer essa devolução, para que se inicie as licitações, para que a obra comece, porque a gente ia parcelar em 2 vezes, 1.400.000 em 2 parcelas, 2 etapas, digamos assim. Então seria 700 mil, depois mais 700. E a Câmara está disposta a contribuir. Como eu te falei, a gente ainda está aí até 31 de dezembro, qualquer novidade que aconteça nesse sentido, nós estamos à disposição. E em relação também à devolução dos 20 mil reais, para a manutenção das viaturas, essa semana eu vou fazer uma visita lá na delegacia e faço questão de levar em mãos também essa movimentação para que vocês já corram atrás. Junto ao Executivo, já foi falado com o prefeito também na semana passada, e a gente precisa agora realmente fazer essas entregas das evoluções que foram feitas no mês de junho. Tá bom? Estava só esperando a eleição finalizar, e para que a gente pudesse fazer essas evoluções. Então, quando a gente faz essa casa legislativa, eu acredito que aqui todos têm maior interesse, no empenho, num projeto aí inovador, para que a nossa segurança seja realmente esteja à altura daquilo, do trabalho que vocês prestam para a nossa sociedade e do cuidado deles também. E parabéns pelo trabalho, gente. Maravilhoso, As meninas aí à frente, vocês dando um grande exemplo para todos nós. É desse espírito que já vem fazendo também o doutorado, correndo atrás. É o que a gente realmente já queria que a obra já estivesse iniciada esse ano, Essa era a nossa grande luta. Mas conte conosco, tá? Obrigada. Leitura de correspondência, alguma, secretária? A partir desse momento, passaremos para a segunda parte da ordem do dia. Na segunda parte, discussão e votação das matérias legislativas. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a segunda parte da ordem do dia. Benivaldo Pereira da Silva, falta justificada. Igor Jordão Ribeiro Silva. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Montijo. Presente. Laura Luiza Oliveira Melo Macaco. Ausência justificada. Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Banzé de Araújo. Presente. E Valdinei Cunha Mendes. Presente. Solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 42 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de assistência à saúde do Poder Executivo do município de Carmo do Paranaíba para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final. Proposta de emenda número 24 de 2024, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que altera o inciso 1 do artigo 4º do projeto de lei 42 de 2024 para apreciação em turno único de votação.
Projeto de lei número 28 de 2024, de autoria do vereador Volney, que denomina de Rodrigo Aparecido de Deus Moraes, no bairro Novo Paraíso 3, esse município de Carmo do Paranaíba, e dar outras providências para apreciação em primeiro turno, segundo turno e redação final. Projeto de lei ordinária 39 de 2024, de autoria da vereadora Mayra, que dispõe sobre a declaração de direitos de liberdade econômica prevista na Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019, e a Lei Estadual número 23.959, de 27 de setembro de 2021. Amplia o alcance das garantias fundamentais à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final. Projeto de lei ordinária 45 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a redação do parágrafo único no artigo 2º da Lei Municipal número 2.831, de 18 de setembro de 2023, que autoriza a constituição do Fundo Municipal de Saneamento Básico do município de Carmo de Paranaíba e dá outras providências para apreciação em primeiro turno, segundo turno e redação final. Projeto de lei ordinária número 46 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público, de manejo de resíduos sólidos urbanos, e altera a lei complementar número 1862, de 29 de 2006, que reestrutura o Código Tributário do município de Carmo do Paranaíba, consolida a legislação tributária e dá outras providências para apreciação em primeiro turno e segundo turno de redação final. Projeto de lei ordinária 49 de 2024, de autoria da vereadora Mayra, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 1792, de 30 de junho de 2005, e dá outras providências para apreciação em segundo turno e redação final. Indicações. Indicação 78 de 2024, de autoria do vereador Júlio, indica que seja realizado o asfaltamento da rua Dário Clemente de Almeida, no distrito de Quintinos, neste município, para apreciação em turno único de votação. Indicação do vereador Genivaldo, que indica que seja realizada a poda dos galhos das árvores da Avenida Tranquedo Neves, na altura da residência número 180, para apreciação em turno único de votação. Indicação número 80, de autoria do vereador João Vaz, indica que seja realizada a aplicação de lama asfáltica no canteiro danificado na Alameda das Mansões, à altura da residência de número 1585, no bairro Amazonas, para apreciação em turno único de votação. Só isso, senhora presidente. Muito obrigada. Consulta plenário para passarmos a apreciação e votação da pauta apresentada. O plenário concorda? Secretário, gostaria de apontar aqui a presença do vereador Igor. Explicar o que o Igor mencionou, né? Então, consulta plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei número 042 de 2024. O plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 042 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de assistência à saúde do Poder Executivo do município de Carmo do Paranaíba. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Enivaldo Múcio Rodrigo, aqui no caso do Enivaldo, suplente Júlio,
Então, seria Júlio, Múcio e Rodrigo. Apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Múcio para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Contrário. Júlio? Segundo a orientação do nosso político, o parecer é contrário. Então, diante do parecer contrário apresentado, com concordância do plenário, coloca em apreciação em turno único de votação o parecer contrário apresentado. O nosso regimento interno prevê que a discussão e votação limita-se aos termos da redação, nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca em discussão única o parecer contrário do projeto de lei 042 de 2024. Com a palavra, vereador Luiz Ricardo. Eu quero manifestar aqui também a favor desse parecer contrário, uma vez que o jurídico da Câmara elaborou o parecer, né, e onde eu vou fazer a leitura da conclusão aqui. Conclusão. Nesse sentido, temos que a apresentação do projeto de lei ordinário número 42 de 2024 estar a atender a legalidade quanto à sua origem, uma vez que emerge do poder competente para tanto, bem como está sendo colocado para a deliberação da autoridade competente para a sua apreciação. Contudo, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 42, agora eu passo a ler o artigo 42, ele diz o seguinte: artigo 42, é vetado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contraído obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Seguindo, veda a aquisição de obrigação dos últimos quadrimestres do final de mandato, tendo que nos manifestamos pela sua rejeição. Entretanto, cabe a essa egrégia plenária a manifestação quanto à sua aprovação ou rejeição, sendo que até o momento esta, ao nosso crivo, desacolhendo os ditames constitucionais infraconstitucionais sobre a matéria. Então, diante do parecer, senhora presidente, é um entendimento que o projeto ele não atende a constitucionalidade, além de ferir o artigo 42 e dar a entender que foi um projeto de cunho eleitoreiro, que não atende os interesses do servidor público. Porque um servidor com mais de 60 anos de idade, que ganha um salário mínimo, né, ele vai ter que pagar os 70% do plano de saúde dele, vai dar quase R$700. Então, aquele servidor que ganha um salário mínimo, um salário meio, ele vai estar comprometendo mais de 30% do seu rendimento só com o plano de saúde. E aqueles que estiverem com financiamentos, né, com a capacidade financeira mais limitada, ainda ficarão mais impossibilitados de ter o benefício do plano. Então, eu voto manifesto pela manutenção do parecer da comissão. Mais algum vereador? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Lúcio. Eu, além de todas essas questões que o Luiz levantou no parecer do doutor Guilherme, eu ainda vejo outros problemas nesse projeto. No mérito, de todo jeito, eu iria votar contra, porque eu não sou a favor desse projeto da forma que ele está sendo elaborado. Então, caso fosse votar o mérito, eu já seria contra. Vou permanecer contra ele. Aliás, parecer a favor do parecer que todo jeito de arquivo, né? O projeto já está arquivado. Esse projeto foi discutido algumas vezes na casa, né, reafirmando nosso compromisso com o servidor municipal. A gente
tinha dado essa palavra, de não colocar em pauta novamente, até que fosse discutido, que estivesse a contento dos anseios de vocês e que todos os vereadores tivessem a oportunidade tanto de discutir como ter um conhecimento amplo do projeto. Então, hoje, se a gente teve essa oportunidade de nos encontrarmos, de debater, eu acredito que todos os vereadores têm feito seus estudos também preliminares com a responsabilidade que isso aqui exige, né? Afinal de contas, a gente percebe que ele não está contente dos anseios do nosso servidor, que ele compromete muito o seu salário, como foi falado aqui, 70% por parte dos servidores, 30% por parte do executivo, e a gente entendeu que não é viável para o servidor público. Até que houvesse uma contrapartida, que foi falado aqui na última reunião, por parte do executivo, de uma nova proposta, onde tivesse uma divisão melhor, uma coparticipação menor por parte dos servidores, também não aconteceu. E então, sendo assim, pelo menos da minha parte, eu entendi que não é viável e eu acredito que seja um entendimento de todos, principalmente que participaram da reunião naquele momento, né? Então, a gente vai colocar aqui agora esse parecer contrário ao projeto de lei 042 de 2024 em apreciação. Então, coloque em votação única o parecer contrário ao projeto de lei 042 de 2024. Quem for a favor do parecer contrário, permaneça como está. E quem for contra o parecer, levante-se. Então, declaro o parecer contrário aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e nenhuma abstenção. Eu não voto. E, portanto, aqui confirmar a ausência dos vereadores, né? No caso, está ausente o vereador Inivaldo e a vereadora Laura. Então, diante do resultado, não daremos continuidade à tramitação e à análise do projeto de lei. Diante do resultado, também encaminho o projeto de lei para arquivamento. O pessoal está pedindo a palavra aqui. Vitor, leva o microfone para a gente. O projeto foi arquivado, tá, gente? Boa tarde a todos. Presidente e senhores vereadores, eu queria a palavra em agradecimento, já que as outras vezes a gente veio para poder estar solicitando a atenção de vocês a esse projeto, né? Então agora eu quero falar de gratidão e de agradecimento. Embora a gente não entendeu certas a favor ou contra ao mesmo tempo, mas não justifica também a minha palavra agora no momento. Mas quero deixar bem claro aqui em nome da Valquíria, e tenho certeza também em nome dos outros servidores que aqui estão, que o projeto Plano de Saúde, eu quero falar porque eu sei que alguns de vocês ficarão no Legislativo, então eu gostaria assim, que vocês, toda vez que viesse essa situação, que nos olhasse com um olhar de carinho, de proteção, de entendimento do Plano de Saúde. Plano de Saúde não é um projeto ruim em hipótese alguma, né? Deixamos aqui bem claro que o Plano de Saúde é tudo que a gente almeja, mas desde que seja viável a todos os servidores públicos, uma vez que, como o Luiz Ricardo deixou bem claro aí, que tem consignados, tem baixos salários, e a porcentagem que ali estava era uma porcentagem muito abusiva e que não estava acessível a todos os funcionários. Sabemos que é um projeto não obrigatório, mas eu tenho certeza que é de anseio de todos os funcionários, do pequeno ao maior. Então, quero deixar aqui nosso agradecimento em nome do funcionário. Embora, Júlio, você mencionou que alguns funcionários te procurou querendo a adesão desse plano,
eu tenho certeza que essas pessoas, você mesmo disse que são de idades maiores, né? Eles não têm o entendimento de quanto maior for a idade, maior é a porcentagem dele. Então, talvez estaria entrando numa fria, como eu disse, em várias outras situações aqui também. Então, deixo aqui em nome de todos um agradecimento e tenho certeza que a gente se encontrará lá na frente para esse projeto, se Deus quiser. Geraldinho, a gente que agradece a vocês pela presença. As meninas do sindicato sempre lutando aí, né? Por todos os servidores municipais, pela compreensão de vocês, por entender que a gente, enquanto mesa, a gente tinha uma responsabilidade também de colocar em pauta, porque aqui a gente não quer deixar nada aqui engavetado e precisa, porque alguns servidores também estavam nos cobrando que fosse para a pauta, mas nunca fugimos ao nosso entendimento que precisava ser amplamente discutido e com o auxílio de vocês, as informações que vocês trouxeram foram muito pertinentes e importantes para que a gente pudesse fechar essa conclusão, né? E juntos a gente tem um resultado positivo para todos, tá? Muito obrigada. Pastor, eu te um negócio ali. Então, consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 028 de 2024. O plenário concorda? Com concordância do plenário, coloque em apreciação, em primeiro turno de votação, o projeto de lei 028 de 2024, de autoria do vereador Valdinei, que denomina de Rodrigo Aparecido de Deus Moraes, a Rua 19, do bairro Novo Paraíso 3, deste município de Carmo do Paranaíba e da outras providências. Solicito a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Júlio, Múcio e Rodrigo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Múcio para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer favorável. Favorável. Júlio? Obrigada. A discussão e votação limita-se aos termos da redação, pelo vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca o projeto de lei 028 em primeira discussão. Senhor presidente. A palavra, vereador Gordinho. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde a todos do plenário, todos que estão nos assistindo. Esse projeto é do filho do Tidão, ele me pediu, uma vez que nós colocar, e eu achei prudente não colocar. E agora eu estou muito falar esses dias, eu queria colocar essa mas como foi um traje, eu pedi, mas pode botar ele por isso, eu não quero que a rua nós aqui emocionar e chorar, entendeu? Com a colocação que esse projeto seja votado hoje. Coloca o projeto de lei 028 de 2024 em primeira discussão. Foi discutido, né? Coloca o projeto de lei 028 de 2024 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 028 de 2024 aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei número 028 de 2024. Plenário concorda? Então, coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 028 de 2024. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Luiz Ricardo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Igor para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Favorável. Obrigada. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca o projeto de lei 028 de 2024 em segunda discussão. Coloca o projeto de lei 028 de 2024 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 028 de 2024 aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
para análise e elaboração de parecer, para apreciação e votação de redação final dessa reunião. Consulta o plenário para passar de apreciação da redação final do projeto de lei 028 de 2024. O plenário concorda? Com concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 028 de 2024 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê o artigo 193, a lei integral do texto do projeto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Dispensada a leitura, solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Edivaldo, Múcio e Rodrigo, Júlio, Múcio e Rodrigo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Múcio para apreciação do projeto em turno único. Parecer favorável. Favorável. Obrigado. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. E quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 028 de 2024 aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ao veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulta plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 039 de 2024. O plenário concorda? Coloque em apreciação, primeiro turno de votação, projeto de lei 039 de 2024, de autoria da vereadora Mayra, que dispõe sobre a declaração de direitos de liberdade econômica prevista na Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019, e a Lei Estadual 23.959, de 27 de setembro de 2021. Amplia o alcance das garantias fundamentais à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Múcio, Rodrigo e Júlio apresentem seu parecer mediante a leitura pelo relator Múcio. Senhora Presidente, Vereador Rodrigo. quero pedir vista desse projeto, viu? Para ser melhor analisado. Tá bom. Vista preferida para o vereador Rodrigo. Consulta o plenário para passar a apreciação e votação do projeto de lei 045 de 2024. O plenário concorda? Sim. Coloque a apreciação em primeiro turno de votação, projeto de lei 045 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal, número 2.831, de 18 de setembro de 2023, que autoriza a constituição de Fundo Municipal de Saneamento Básico do município de Carmo do Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Júlio, Múcio e Rodrigo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Múcio para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer favorável. Favorável, presidente. Favorável. Obrigada. A discussão e votação limita-se aos termos da redação e o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 045 de 2024 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 045 de 2024 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 045 de 2024 aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer, para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulta plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 045 de 2024. O plenário concorda? Com concordância do plenário, coloca em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 045 de 2024. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Luiz Ricardo e Igor, apresentem seu parecer mediante a leitura pelo relator Igor para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. 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 Obrigado. O artigo 227 do Regimento Interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca o projeto 045 de 2024 em segunda discussão. Júlio, você gostaria de fazer uso da palavra? Desculpa, viu o microfone ligado depois, não?
Coloco o projeto de lei 045 de 2024 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 045 de 2024 aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final desta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei 045 de 2024 nesta reunião. O plenário concorda? Com concordância do plenário, coloco a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 045 de 2024 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Dispensada a leitura, solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Júlio, Múcio e Rodrigo apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Múcio para apreciação do projeto em turno único. Parecer favorável. Favorável. Obrigada. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloco a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a proposição de lei. Redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 045 de 2024, aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ao veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno. Consulto plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 046 de 2024. O plenário concorda? Apreciação do plenário, autorização do plenário, coloque em apreciação primeiro turno de votação, projeto de lei 046, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui a taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos e altera a lei complementar 1862, de 29 de 2006, que reestrutura o Código Tributário do município de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, e consolida a legislação tributária e dá outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Júlio, Múcio e Rodrigo, apresentem seus pareceres, mediante a leitura pelo relator Múcio para apreciação do projeto em primeiro turno. Senhor presidente, eu gostaria de vista desse projeto na maior análise. Vista deferida para o vereador Valdemiro. Consulto plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 049 de 2024. O plenário concorda? Com concordância do plenário, coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 049 de 2024, de autoria da vereadora Mayra, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1792, de 30 de junho de 2005, e dá outras providências. Solicito a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa João Vaz, Igor e Lucicar, e a Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, Laura, e no caso, Júlio, Enivaldo e Igor, que apresentem seus pareceres mediante a leitura pelos relatores Igor e Júlio para apreciação do projeto em segundo turno. Favorável. Obrigada. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca o projeto de lei 049 de 2024 em segunda discussão. Senhor presidente, gostaria de solicitar que o objeto do projeto fosse feita a leitura dele. Vamos.
votamos o primeiro turno. Isso, era para a inclusão de um membro das ONGs ou protetores no CODEMA. Sim, na carta. É, só isso. Não, tranquilo. É porque esse projeto estava na pauta dele. Então, coloca o projeto de lei 049 de 2024 em segunda votação. Obrigada. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 049/2024 aprovado por 8 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulta plenária para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei 049/2024 nesta reunião. O plenário concorda? Com concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei ordinária do projeto de lei 049/2024 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? De qualquer maneira, o secretário, vou te pedir para fazer essa leitura aqui só do objeto inicial, para que fique claro, já que esse projeto foi votado no primeiro turno em outra reunião. Projeto de lei número 49 de 2024, que altera dispositivos da lei municipal número 1792 de 30 de junho de 2005 e da outras providências. Artigo 1. Fica alterado o artigo 6º da lei municipal número 1792 de 30 de junho de 2005, que possa vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Fica instituído o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, órgão colegiado, autônomo, consultivo, normativo e deliberativo, no âmbito de sua competência e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, instituído pela Lei Orgânica do Município, composta em 9 de novembro e igual ao número de suplentes, com direitos a voto igual ao valor sendo representantes do poder público, 4 membros, representantes da sociedade civil organizada, 4 membros, representantes de ONGs de proteção, 3 membros. Então, aqui é só para a gente falar da necessidade da gente ter um membro, um tema, né, um conselho, os membros também, os protetores de animais, né, e os membros da CARPA, o pedido deles, a gente acha muito legítimo, porque afinal de contas é quem está à frente da causa animal, né, de proteção política e bem-estar animal. Então, vamos aqui. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Júlio, Múcio e Rodrigo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Múcio para apreciação do projeto em turno único. Favorável. 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 Artigo 227 do nosso regimento interno fala que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 049 de 2024 aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal do nosso regimento interno. Consulta plenária para passarmos a apreciação e votação em conjunto das indicações apresentadas. O plenário concorda?
Coloque em apreciação as indicações 078, 079, 080 de 2024 para discussão em turno único. A discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloque as indicações em votação em turno único. Quem estiver a discussão e votação limita-se aos termos da redação e o vereador só poderá falar uma vez. Por 5 minutos, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Senhora Presidente, Fala, vereador Vaz. gostaria de só te ler a número 80, indicação de número 80. A presente indicação visa a solicitação de aplicação de lama asfáltica em um trecho específico do canteiro da Alameda das Mansões que foi danificado, resultando em uma série de transtornos para os trabalhadores da empresa de torneamento Vargas. O canteiro desempenha um papel fundamental na estrutura urbanística e na segurança dos pedestres, além de contribuir para a estética e o conforto da área. No entanto, a deteriorização desse espaço causa, por fatores diversos, como o tráfego intenso e a exposição às intempéries, compromete sua funcionalidade. A condição atual do canteiro apresenta poeira quando está de sol e lama no período chuvoso. A aplicação da lama asfáltica se apresenta como uma solução eficiente e economicamente viável para a recuperação desse trecho. Essa técnica proporciona uma camada de proteção ao solo, reduzindo a permeabilidade e garantindo maior durabilidade, especialmente em áreas com alta circulação. Além disso, a lama asfáltica minimiza o impacto de chuvas e da erosão, contribuindo para a preservação do espaço público. Diante do exposto, o vereador citado leva esta indicação ao plenário para aprovação e posterior encaminhamento ao conhecimento do prefeito municipal para as providências cabíveis. Carmo do Paranaíba, 16 de outubro de 2024, João Vaz de Oliveira, vereador do PSDB. Mais algum vereador? Coloca as indicações em votação em turno único. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro as indicações 078, 079, 080 aprovados. Por 7 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que as matérias serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal para conhecimento e tomada das medidas que entender cabíveis. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? O espaço está livre pelo prazo regimental. Senhora Presidente, Com a palavra, vereador Luiz Ricardo. eu quero aproveitar a oportunidade que vamos partindo para a finalização da legislatura e ressaltar que no ano passado a gente teve a oportunidade de votar aqui nessa Câmara o projeto de lei 87 de 2023, que dá um incentivo financeiro adicional IFA aos servidores ocupantes de cargos de agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate de endemias, ACR. E que até o momento, mesmo com o projeto de lei autorizando o pagamento do incentivo, que é um recurso do governo federal, esses servidores ainda não foram contemplados com esses valores, e que é uma ação que deixa a gente muito triste, porque é um direito adquirido deles, através de lei federal, recursos federais são direcionados para que esse incentivo seja disponibilizado para os servidores, e até o momento a gente não viu o cumprimento dessa lei. Eu vou estar oficiando o Executivo, por qual motivo isso não foi efetuado ainda,
e verei quais outras medidas cabíveis podem ser tomadas nesse sentido, uma vez que esse recurso tem caído dos cofres públicos do município. Somente, presidente. Mais algum vereador? Eu gostaria de parabenizar a todos os novos colegas que disputaram aí nas eleições, né? Seja chapa majoritária, seja como vereadores, e pela coragem de vocês, pela altivez de estar concorrendo a um cargo. A gente sabe aqui, principalmente do comprometimento, do compromisso dessa Casa Legislativa com o povo de Carmo do Paranaíba. E gostaria de parabenizar ao Júlio, ao Luiz Ricardo, ao Caneirinho, que vão continuar aqui nos representando, né? Que Deus abençoe os caminhos de vocês e que seja feito da melhor forma possível. Né? O povo de Carmo do Paranaíba e nós, enquanto cidadãos, vamos precisar dessa representatividade forte aqui do Legislativo, que ela continue acontecendo. Então, solicito que o secretário faça a chamada nominal final, conforme prevê o artigo 115, inciso 3º do Regimento Interno. Edivaldo Pereira da Silva, ausência justificada. Igor Jordano Ribeiro Silva. Presente. João Vasco de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Monteiro. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Bacaro, ausência justificada. Luiz Ricardo Oliveira Elias. Presente. Mayra Betânia Brazo Pedrosa. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Presente. Oldinei Cunha Mendes. Presente. Nosso assessor jurídico, né, o doutor Guilherme, pediu para dar uma palavrinha aqui com vocês. E da mesma forma que a gente precisa de um legislativo forte, eu gostaria também de pedir pelo executivo, né, gente? Que afinal de contas as eleições acabaram, que a gente tenha o menor desempenho por parte dos nossos candidatos eleitos, o Lucas e o Luciano, seja uma gestão realmente que esteja contente e corresponda às expectativas do povo carmense. Eu tinha parabenizado aos dois e faço questão de falar público também. Com a palavra o doutor Guilherme. Inicialmente, seria breve, boa noite a todos, boa noite ao público presente, boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais, mas meu palavra será curta, a minha intenção aqui é só deixar registrado, parabéns a todos os concorrentes, que a gente sabe que toda eleição tem as suas dificuldades, cada pleito é extremamente diferente um do outro, mas a eleição correu de forma pacífica, de forma inteira, isso engrandece muito o nosso pleito e também o nosso sistema democrático. A deixar também registrado os parabéns ao Lucas, que foi também eleito no executivo, aqui nessa casa, 3 vereadores conseguiram se reeleger, o Luiz, o Júlio e o Rodrigo, tá? E mesmo aqueles que não lograram êxito nessa oportunidade, não desistem, que haverão outros. Logicamente, cada um de vocês ainda pode tentar novamente. Dessa eleição, só quem não correu realmente foi de ver, depois acabou desistindo muito das pessoas, mas isso engrandece muito a nossa casa legislativa. Né? Deixo registrado os nossos sinceros parabéns a todos vocês, né? Pela concorrência, pela campanha que foi feita de forma pacífica e orgulho. Obrigado, presidente. Interessante, eu tinha falado em uma das reuniões anteriores, que eu me sentia muito feliz em participar de um momento histórico, né, que foi de 2 mulheres concorrendo à cadeira do Executivo, eu e a Laura. E depois, a gente fazendo uma retrospectiva, e hoje como presidente da UVD Mulher, né, União dos Vereadores das Mulheres de Minas Gerais, e a gente conversando muito, houve uma defasagem muito grande da participação feminina na política esse ano. Foi algo que nos surpreendeu. Eu achei que ia ser o contrário, que a gente ia ter uma sobra, que a gente ia somar muito nesse sentido. Foi tão falado, né, gente? Foi tão falado a importância da participação feminina na política,
E teve uma redução muito grande mesmo. A gente pensou que ia estar cheio de prefeitas aqui na região, muitas vereadoras, e eu fiquei assustada da quantidade de vereadoras operantes, mulheres muito atuantes nas suas sociedades que ficaram de fora. Pra vocês terem uma noção, todas as minhas superintendentes regionais não foram reeleitas. Então, assim, é algo que me assustou um pouco, assim, essa redução da participação. Aqui no CAR manteve as 2 cadeiras, né? Pelo menos não teve uma redução brusca. E a gente pede e torce para que tanto a Silvana quanto a Paula possam fazer também uma boa gestão do seu voz feminina aqui na Câmara, né? Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária às 18h21. Obrigada a todos que nos acompanham aqui presencialmente, virtualmente, e tenham uma boa noite.